Olá, turma do sexto ano do ensino fundamental, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Gilson Dias, estamos aí na construção do conhecimento nessa barca do saber. Vamos então entender qual o tema da nossa aula de hoje? A aula de Geografia de número 32. O título: A chuva pode ser ácida? O nosso objeto do conhecimento é o seguinte: entender a atividade humana e a dinâmica climática a partir da ação do homem e sua influência no clima e em diferentes escalas, dinâmicas climáticas e os problemas de saúde. Então, prepara papel e caneta e vamos para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais das vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática. Mais precisamente, entender como a ação humana, no caso, a ocupação, a construção, a verticalização e o desmatamento podem provocar queimadas e outros problemas, no caso de transporte, em áreas verdes e em outras situações. Então, pessoal, viemos aqui para a Avenida Eduardo Ribeiro, aqui em Manaus. Estamos aqui atrás o relógio municipal, né? Mais aqui a Igreja Matriz e do outro lado o centro comercial aqui da cidade de Manaus, para falar um pouquinho sobre cidade, né? Eu vim para esse lugar para explicar um pouco o que significa a cidade como espaço geográfico, né? Então, uma das características da cidade, principalmente concentração de pessoas, concentração populacional. É nela que se dedica aqui na cidade a atividade econômica, no caso do comércio, a indústria, serviço. E a cidade é o oposto do rural, tá? Então, nesse caso aqui, a cidade, uma das suas características é o ser uma área densamente povoada, aonde se agrupam as diversas zonas. No caso, zonas comerciais, como essas aqui onde nós estamos, né? Zonas residenciais e zonas industriais. Então, você que está nos acompanhando aí, por exemplo, onde você está nos assistindo? Numa área comercial, numa área residencial ou mista, né? O significado de cidade, que é no caso zona urbana ou ambiente urbano, é para se opor ao rural. Então, as imagens, por exemplo, para nós, uma grande cidade do Brasil, como São Paulo e seus grandes viadutos, né? É na cidade que é a sede do município. O que é um município? É uma divisão administrativa autônoma dentro do estado, né? Um estado é composto por diversos municípios. É nessa área que existe a concentração de habitantes. Olha, que é o oposto da cidade, que é a zona rural, né? Então lá nós vamos encontrar uma área que não é densamente povoada. No caso da cidade, é a área de concentração de pessoas. Para entender mais sobre a origem das cidades, nós precisamos voltar no tempo e entender como foi que o homem se agrupou. Vários autores afirmam que o nascimento das cidades aconteceu quando o homem deixou de ser caçador e coletor, igual como nós temos aqui na nossa imagem, quando ele descobriu e dominou a agricultura. A agricultura permitiu que o homem tivesse abundância de comida, porque nesse contexto que nós estamos inseridos aqui, o homem era caçador, né, coletor. Quando ele domina a agricultura, ele passa a viver de maneira fixa no lugar, construir moradia, e isso contribuiu para a sua sedentaridade. Agora, vamos entender um pouco da transformação das cidades. Vem com a gente. Assim, surgiram as grandes cidades, ou pelo menos as cidades mais antigas que nós conhecemos. Os grandes núcleos urbanos surgiram a partir desses aglomerados de pessoas. Posteriormente, grandes civilizações, como a civilização grega, a civilização romana, criaram grandes cidades. E eles são responsáveis pelos conceitos básicos e primários sobre o urbanismo. Vamos continuar.
entendendo um pouco mais da transformação das cidades. Mas o homem não ficou somente nessas pequenas construções, né? O homem aprimorou a forma de lidar com o meio de construção das cidades. Hoje, isso aqui são apenas resquícios arqueológicos. O homem aprendeu outras técnicas de construção de casas, edifícios. Hoje, nós encontramos verdadeiros arranha-céus nas cidades. Isso, aqueles grandes edifícios onde dá para aglomerar várias pessoas, departamentos, serviços. E com isso, nós vamos ver o surgimento de uma outra forma de lidar com o meio ambiente. Vamos entender como é que o homem e o meio ambiente têm se relacionado junto com as cidades. Uma outra palavra que define bem as cidades é a urbanização. O que seria urbanização? É o crescimento da cidade enquanto extensão territorial. Trouxe uma imagem bem legal para vocês perceberem do Teatro Amazonas. Pois é, essa área do Teatro Amazonas foi retratada lá no século XIX e ela sofreu transformações. Que transformações foram essas? Vocês podem perceber agora, né? A cidade se desenvolveu em torno do teatro. E não só em torno do teatro, mas em torno de outras áreas territoriais. Então, a urbanização é o processo no qual o espaço rural se transforma no espaço urbano. E com consequência disso, nós vamos ver o processo de migração. Migração de quem? Da população, que sai do campo para a cidade. Quando isso acontece de forma mais intensa, migração campo-cidade, nós chamamos de êxodo rural. Os problemas ambientais urbanos são fenômenos que impactam diretamente o meio ambiente das cidades. Em muitas situações, esses fenômenos possuem causas naturais, mas que são potencializadas, infelizmente, pela ação do homem, assim como pela acentuada transformação da natureza. Os elementos motivadores desses problemas ambientais nas cidades estão no centro de grandes questões relacionadas à intensa modificação do espaço natural pelas atividades produtivas do homem. No Brasil, esses problemas estão intimamente ligados à expansão desordenada dos centros urbanos. Os problemas ambientais urbanos sugerem para nós que eles são consequência das atividades econômicas e ambientais, como também o impacto na disponibilidade da quantidade de recursos naturais e o volume de vidas perdidas em razão, infelizmente, de grandes desastres naturais. Por exemplo, o desmatamento, a construção de edificações, a impermeabilização do solo, a emissão de CO2, o excesso de concreto, consequentemente, gera o aumento da temperatura. Vamos falar sobre a chuva ácida. Pois bem, a chuva ácida ela é resultado, da ação de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio na atmosfera. Bom, ela acontece quando ela é lançada principalmente por indústrias de automóveis e por centrais termoelétricas. Uma das suas consequências, ela vai afetar as lavouras e outras vegetações, prejudicando a vida animal, contaminando lençóis freáticos, elevando a acidez do solo e corroendo estruturas metálicas como construções e veículos. Para explicar melhor sobre a chuva ácida, eu chamei a professora de Química, a professora Cristiane, para explicar detalhadamente para nós. Com você, professora. Olá, alunos! Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química daqui do CMEA e vim aqui com vocês falar sobre a formação da chuva ácida. A chuva ácida, ela é um problema moderno que surgiu nos grandes centros industrializados. Então, ela é formada pela queima de combustíveis fósseis das indústrias, dos transportes e das usinas energéticas.
Então, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio são esses gases que são gerados pelas essas indústrias, pela modernização, certo? Quando esses ácidos eles se combinam na atmosfera com o vapor de água existente na atmosfera, eles vão se condensando da mesma maneira que ocorre a formação das nuvens e a formação das chuvas. Porém, o dióxido de carbono, ele forma ácido carbônico, o dióxido de enxofre forma ácido sulfúrico e o óxido de nitrogênio forma ácido nítrico e ácido nitroso. Juntos, esses são os compostos que vão ocasionar chuva ácida. E isso vai ocasionar problemas na acidificação de solos, na vegetação, na destruição de construções, como, por exemplo, prédios, monumentos históricos, e também vai ocasionar problemas como queimaduras na pele. É isso. Mais de 47 mil brasileiros são hospitalizados por ano em consequência dos incêndios florestais. Os danos à saúde provocados pelas partículas de poluição podem desencadear problemas como a asma, ataques cardíacos, derrames, prejuízo à saúde mental e até a morte prematura. Além de prejudicar nossa saúde, a queimada ilegal pode causar danos irreversíveis à nossa fauna e flora. Por isso, precisamos nos unir para combater esse crime. É importante ficarmos atentos, pois durante a seca e qualquer tipo de fogo pode virar um incêndio. Portanto, redobre os cuidados. De que forma? Não use fogo para queimar lixo, mantenha os terrenos limpos, não queime resíduos ou poda, o mato à beira de estrada. Se presenciar qualquer tipo de crime, denuncie, ligue 193. E é isso, pessoal. Vamos ao nosso Aplicando. Muito bem, então vamos ao nosso Aplicando de hoje. No Brasil, os problemas ambientais estão intimamente ligados à expansão desordenada dos centros urbanos. Identifique os elementos e as consequências ao equilíbrio ambiental. Bom, na letra A, diz que os problemas ambientais urbanos geram consequências econômicas e ambientais, como impacto na disponibilidade e na quantidade dos recursos ambientais e no volume de vidas perdidas em razão dos desastres naturais. Letra B. Não existe problema ambiental ligado à ação do homem no meio ambiente. Ele sofre por conta das mudanças naturais. Na letra C, diz que a cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Na letra D, diz que o processo de urbanização é caracterizado pela mudança da população do campo para a cidade, que resultou no crescimento das áreas verdes e nos centros ambientais. A nossa resposta é a letra A. Os problemas ambientais urbanos geram consequências econômicas e ambientais, como impacto na disponibilidade e na quantidade de recursos naturais, e o volume de vidas perdidas, em razão dos desastres naturais. No nosso comentário, diz o seguinte: os problemas ambientais urbanos são fenômenos que impactam diretamente o meio ambiente das cidades. Em muitas situações, esses fenômenos possuem causas naturais, que são potencializadas pela ação do homem, assim como a acentuada transformação da natureza. Bom, os elementos motivadores desses problemas ambientais nas cidades estão centrados nas questões relacionadas à intensa modificação do espaço nas atividades produtivas. Então, é isso, pessoal. Vamos às nossas considerações finais. Muito bem, então, para recordar quais são os principais problemas ambientais que nós identificamos, na nossa aula, nós vimos que as transformações advindas da ação do homem no meio ambiente provocam um conjunto de impactos ambientais nas cidades. Vimos também
que o crescimento da urbanização gerou uma grande pressão entre os recursos naturais, como o uso da água e do solo. Vimos também que os problemas ambientais urbanos estão atrelados ao impacto causado pelas atividades produtivas no meio ambiente. Outros elementos desses problemas ambientais são a poluição, as ilhas de calor, a inversão térmica, a chuva ácida e as enchentes, além do deslizamento de terra. Também entendemos que os diferentes tipos de poluição, como a poluição do ar, da água, do solo, são problemas ambientais urbanos muito comuns nas cidades do Brasil. E também compreendemos que no Brasil ainda há registro de muitos eventos de enchentes, deslizamentos de terra, especialmente durante o verão. Ok, pessoal, espero que você tenha gostado da nossa aula, mas não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. Então é isso, finalizamos mais uma aula do nosso Contraturno. Espero vocês em um outro momento e tchau, pessoal!